Bom, gente, bom dia para vocês. Na verdade, eu estou gravando esse vídeo aqui onde eu estou, no momento que eu estou gravando é de noite, mas eu dou bom dia para vocês. O meu nome é Márcia. Eu deveria estar aí hoje com vocês, mas estou mandando esse vídeo para a gente poder, para vocês não ficarem sem essa fala, sem esse conteúdo que eu espero que contribua para o debate que vocês vão fazer. Queria também pedir desculpas a vocês, obviamente, né, por não ter ido presencialmente, por não estar presencialmente aí com vocês. Como eu estou gravando esse vídeo aqui na minha casa, então, assim, pode acontecer de alguém passar aqui atrás ou abrirem a porta, eu já peço desculpas antecipadamente, não vai atrapalhar a nossa conversa, né? Também vou pedir licença para vocês, para eu olhar aqui de vez em quando o computador que está do meu lado, porque se eu tivesse aí, teria um PowerPoint que iria me guiar, então ele vai me guiar aqui do meu ladinho, tá? Bom, primeiro queria falar para vocês do meu lugar de fala, né? Do lugar de onde eu estou falando. Eu sou jornalista de formação, o meu trabalho posterior de pós-graduação na área de educação e eu coordeno, já desde 2003, o Canal Saúde, que é um canal de televisão vocacionado, direcionado a tratar dos temas de saúde pública, né? O objetivo, a missão do Canal Saúde é democratizar o debate sobre saúde pública no país. O Canal Saúde, como eu falei, é um canal de televisão e ele é realizado, ele é viabilizado pela ação da Fundação Oswaldo Cruz. Né? Mas apesar dele ser viabilizado pela ação da Fundação Oswaldo Cruz, a gente entende o Canal Saúde como um canal do SUS, um canal do Sistema Único de Saúde. Então, acho que essa é a primeira informação que eu preciso passar para vocês. Aí vocês já ficam sabendo de onde que eu estou falando, né? Para vocês entenderem melhor também, para eu aproveitar e fazer a propaganda, vou contar um pouquinho sobre o canal. O canal ele surge em 1994. No início era apenas 1 hora de programação por dia, com vídeos que a Fundação Oswaldo Cruz tinha armazenado de realizadores de todo o Brasil e que passavam, na época, via satélite com recepção por antena parabólica. Né? Hoje em dia, passados já 94 até os 23 anos que vai fazer em dezembro que o Canal Saúde existe, a gente já está em vários outros espaços. Né? O Canal Saúde ele hoje pode ser assistido na televisão, tem uma programação diária de 17 horas, a gente está no ar diariamente de 7h30 da manhã à meia-noite. Vocês podem assistir, quem tem antena parabólica daquela comum, pode assistir o Canal Saúde em casa, na TV, não antena parabólica de Sky, essas coisas não, tem antena parabólica comum. Também no Rio de Janeiro, Grande São Paulo e Distrito Federal, o Canal Saúde está no ar na multiprogramação da TV Brasil, na TV digital. Hoje em dia, com a TV digital, a gente já tem o recurso da multiprogramação. Então, no caso da TV Brasil, ela está dividida em 4 canais, que é a TV Brasil, a NBR, a TV Escola e o Canal Saúde. Então, a gente está visível na TV aberta nessas 3 regiões, Grande Rio, Grande São Paulo e Distrito Federal. E o Canal Saúde também está no ar em canais parceiros, aí são vários canais parceiros, e o Canal Saúde também é veiculado pela internet, em tempo real, junto com a transmissão de televisão. Vai aparecer para vocês aqui o site do canal, é nesse site aqui, ó, vocês podem tanto procurar saber quais são os canais parceiros que passam alguns dos nossos programas, como através do site vocês também podem acessar a programação. Dito isso, apresentado o Canal Saúde, a gente entra no nosso tema propriamente, que é a comunicação no SUS, né? Bom, primeiro, vamos pensar o que é a comunicação, né? Quando a gente fala assim, a comunicação, em geral, a primeira coisa que passa na cabeça das pessoas, quando a gente fala comunicação social, as pessoas pensam na imprensa, na mídia, na grande mídia, né? Hoje em dia pensam também na internet, mas a comunicação, ela não está restrita a esse espaço da imprensa, esse espaço da grande mídia, ou da mídia hegemônica, ou como vocês quiserem chamar. A comunicação, ela é um espaço social. Nesse espaço, a gente constrói os significados das coisas, né? Os sentidos das coisas. Né? Então, o que é bom, o que é ruim, o que é feio, o que é bonito. A saúde pública é ruim. Isso é um sentido, é um significado que a gente constrói. Por exemplo, dependendo de onde você estiver, do país, dependendo de quem fala, dependendo da época, essa ideia de que a saúde pública é ruim, ela pode ser aceita ou não, isso pode ser uma verdade ou não.
né? E a comunicação, ela não está restrita à imprensa ou à grande mídia, né? A comunicação engloba tudo. Quando a gente está sentado em casa, conversando com alguém da família, tentando convencer essa pessoa de alguma coisa, isso é um ato de comunicação, é um ato que você está tentando construir um sentido para alguma coisa. Eu estou aqui conversando com vocês, né? Mandando esse vídeo. Eu estou aqui com vocês tentando construir também um sentido com vocês. Estou propondo a vocês um jeito de entender a comunicação, por exemplo, né? Então, assim, a comunicação é alguma coisa, é um espaço social muito mais amplo. É claro que a mídia hegemônica, ela tem um papel muito importante. Eu vou trazer aqui para vocês, para explicar um pouco essa ideia da comunicação, dos atores, do espaço da comunicação, um desenho proposto por uma pesquisadora lá da Fiocruz, que é a Inesita Araújo. Esse desenho, ele é o desenho de espiral, que os atores, né, sociais, eles estão colocados em vários lugares dessa espiral, mais para o centro ou menos para o centro, com maior ou menor potência. Então, vocês estão vendo aí, por exemplo, nesse gráfico, então, sei lá, as grandes redes de televisão, nacionais de televisão, né, elas poderiam estar no centro dessa espiral, porque é um ator, uma rede nacional de TV é um ator muito poderoso, né, que ele vai dizer ele vai mandar uma mensagem simultaneamente, sei lá, para 90 milhões de pessoas. Então, 90 milhões de pessoas ao mesmo tempo recebem aquela informação e começam a repassar. Então, realmente é uma coisa muito poderosa. Então, eles estão lá no centro, né? São hegemônicos, estão lá no centro da espiral. Agora, isso não impede que a imprensa escrita, a comunicação dos governos, os jornais locais, as rádios comunitárias, os sites e blogs, os sindicatos, todos esses atores também estão produzindo verdades e a gente o tempo todo está negociando. Sei lá, aqui onde eu moro, aqui em Niterói, né, na cidade de Niterói, que é onde eu moro, pertinho do Rio de Janeiro. Aqui em Niterói, por exemplo, existe um jornal que chama A Tribuna e um jornal que chama o Fluminense. Aqui na cidade eles têm muita potência. O que eles publicam repercute muito, mas aí em São Bernardo vocês nem sabem que eles existem, né? Então, assim, são vários atores, incluindo nós que estamos aqui conversando. Às vezes vocês viram uma coisa hoje na Globo, mas a gente aqui está conversando e vocês já estão desfazendo, sei lá, a imagem do que vocês viram, né? Então, assim, são vários atores negociando esses sentidos, né? Como se não bastasse esse cenário de comunicação, que ele é complexo, no caso do Sistema Único de Saúde, a comunicação em torno do Sistema Único de Saúde também é particularmente complexa, porque o Sistema Único de Saúde não é simples, não é? Vamos combinar? Então, por exemplo, o Sistema Único de Saúde, apesar do nome, Sistema Único de Saúde, ele nunca conseguiu ser único, né? O Sistema Único de Saúde você tem o sistema genuinamente público, né? Lá mantido com verba pública. A gente tem a saúde suplementar, né, que são os planos de saúde. E a gente permanece tendo no Brasil a saúde privada, né? Você tem o plano de saúde, mas você tem médicos, por exemplo, que não atendem com o plano de saúde, que só atendem se você fizer o que a gente chama de pagamento direto, né? Você vai lá e paga. Então, assim, cada um desses segmentos, ele fala do SUS e da saúde de uma maneira diferente e ele defende coisas diferentes em relação à saúde. Você vai ter as assessorias de comunicação das prefeituras, das secretarias municipais de saúde, das secretarias estaduais de saúde, dos conselhos de saúde. As assessorias de comunicação das secretarias de saúde, por exemplo, elas terminam tendo um viés muito personalista e fazendo a comunicação, na verdade, do secretário. Ali, só esse campinho lá do campo que a gente está chamando de saúde estrito senso, saúde pública estrito senso, já tem uma grande disputa de sentidos, né? Por exemplo, uma coisa que eu escutei do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde. Quando um programa de saúde, né, uma política pública de saúde está dando certo, o governo do estado vai lá e, pof, assina com a marca do governo do estado. Quando dá errado, aí ele bota a marca do SUS. Só que além dessa disputa toda que tem dentro desse campo público estrito senso, você vai ter, por exemplo, os planos de saúde fazendo suas propagandas e vendendo a ideia de saúde de outra forma. Em muitos casos, por exemplo, os planos de saúde vendem saúde como sinônimo de alta tecnologia, então você tem as propagandas, né, na televisão, daqueles hospitais, os helicópteros subindo, é uma outra maneira. E a saúde privada vende de outra forma. E a gente ainda toma pancada dos outros lados, né? Então, enfim, a comunicação do SUS
é realmente muito complexa. É bom que quem esteja disposto a fazer isso tenha noção dessa complexidade e saiba que a gente vai precisar de muitas estratégias diferentes. Hoje, aí eu acho que cabe a gente fazer uma análise de conjuntura, hoje a gente está vivendo uma situação ainda mais aguda. Eu acho que vocês que estão nesse espaço aqui, fazendo essa conversa, envolvidos nesse projeto, devem ter alguma clareza, bastante clareza, imagino, né? Da conjuntura difícil que a sociedade brasileira está atravessando. Eu diria até que não é a sociedade brasileira, a gente tem um contexto muito desfavorável a nível mundial, as políticas e as ideias que versam aí, que estão aí desse lado, né? Da defesa dos direitos humanos, isso tudo está perdendo muita força no mundo inteiro. No Brasil, particularmente, a gente vive uma conjuntura muito difícil, né, de um processo muito acelerado de retirada de direitos, né? No caso do Sistema Único de Saúde, desde a sua criação, né, se a gente considerar a sua criação, a Constituição de 1988, ele nunca, no meu entendimento, nunca teve tão ameaçado, né? A gente pode citar aqui vários exemplos. A PEC 55, né, que reduz em 20% os gastos públicos, né, o que inclui a saúde. É um grande problema. Por quê? Porque tem uma questão demográfica, a população vai aumentar. O dinheiro que você usa hoje para garantir vacinas para o conjunto das crianças brasileiras é um. Daqui a 10 anos vai ser outro. E, no entanto, a gente não vai poder aumentar esse investimento, né? Então, por exemplo, a PEC 55, a reforma da política de atenção básica, eliminando toda o cerne, a base que concebe a ideia do Programa de Saúde da Família, essa política também está muito ameaçada. Na verdade, assim, isso já está consolidado. Vai depender muito de como cada município vai aderir a isso e como em cada município as pessoas vão fazer resistência a isso, né? Porque se for seguir o que está escrito lá na revisão da política de atenção básica, por exemplo, em muito pouco tempo agentes comunitários de saúde é uma profissão que vai deixar de existir, né? Mas, para além disso, a gente também tem um processo de retirada de direitos no campo da comunicação. No campo da comunicação, a gente nunca teve um marco regulatório como a gente tem na saúde, né? Na saúde a gente tem lá o artigo na Constituição, as leis orgânicas do SUS, 8080, 8042. Na comunicação a gente não tem nada. E o pouco que a gente conquistou também está sendo derrubado. Por exemplo, o Marco Civil da Internet, né, que está absolutamente sob ameaça, com vários projetos tramitando no Congresso e que, se passarem, por exemplo, vai dificultar muito o que a gente chama de mídia alternativa, que se vale hoje da liberdade que a gente tem para trafegar conteúdos na internet. Se o marco regulatório, o Marco Civil da Internet realmente for derrubado, isso que a gente faz de usar o Facebook, usar blog, fazer sites para poder denunciar questões, isso tudo vai estar muito ameaçado, porque eles vão criar formas de cerceamento à livre expressão na internet, né? Então, assim, para dar um exemplo. E nunca, por esse conjunto de reformas que a gente está vivendo, nunca a mídia hegemônica, a radiodifusão, as telecomunicações, nunca foram tão favorecidas, né? Elas estão muito fortalecidas nesse processo. E aí a gente tem um problema, né? Porque, como a gente já comentou antes, essa mídia hegemônica não costuma promover o discurso da saúde pública como um direito, né? De um modo geral, a saúde, quando a gente vê... E aí eu não estou falando só de propaganda, não, nem do telejornal. Aí você pode pensar nas novelas, você pode pensar nas séries. Você vê, na verdade, a saúde como uma mercadoria, alguma coisa que é concedida se você tem dinheiro para pagar. As concepções, eu nunca vou me esquecer, por exemplo, de uma novela, uma vez que eu estava assistindo, onde a Fernanda Montenegro, que é a grande atriz, né, uma atriz super legitimada no Brasil, onde ela falava, alguém comentava alguma coisa, ela dizia, é uma pena que a gente não tenha um sistema de saúde pública no Brasil. Quando ela fala aquilo na boca da Fernanda Montenegro, na novela das 8, são milhões de pessoas ouvindo aquilo de alguém em quem eles acreditam, em quem eles confiam. E aí fica essa ideia. Quando a gente tem, né? A gente tem o maior sistema de saúde pública que existe no mundo. Nem a Inglaterra e o Canadá, que são referências nesse âmbito, tem um sistema em números tão grandioso quanto é o SUS. Então a gente realmente tem hoje um desafio em função da conjuntura. Diante disso, o que fazer, né? Aí, para a gente não se perder no meio de tanta desgraça,
eu tentei elencar para vocês, eu tentei organizar para vocês os 3 grandes, o que eu considero que são os 3 grandes desafios da comunicação no SUS, para o SUS, né, com o SUS. Bom, o primeiro é esse, né, a desigualdade que existe no Brasil no acesso aos meios para produzir e transmitir mensagens, né? Vocês devem saber disso, a gente tem 7 famílias no Brasil que dominam todas as redes nacionais de televisão. Então, se você não é de uma dessas 7 famílias, na TV aberta você vai ter muita dificuldade de disseminar conteúdo em escala nacional, né? Todo mundo aqui, não sei se vocês já tentaram emplacar notícias nos jornais, matérias nos jornais, isso também é difícil, né? Geralmente, por exemplo, na minha cidade aqui, vou voltar a dar o meu exemplo, aí vocês tentam fazer um paralelo com a cidade de vocês. Minha cidade aqui em Niterói, por exemplo, esses jornais que eu falei, esses pequenos jornais locais, eles dependem muito das verbas publicitárias da prefeitura, que no fim das contas termina sendo o maior anunciante da cidade, né? Porque é uma cidade média, onde os empresários não são tão grandes assim. Então, eles não falam contra a prefeitura, eles não falam nada contra a prefeitura, pelo contrário, né? O que a prefeitura diz, eles dizem amém. Né? E aí, por exemplo, sei lá, a liderança de um movimento comunitário vai ter muito mais dificuldade de emplacar uma notícia nos jornais locais aqui da minha cidade do que, por exemplo, o assessor de comunicação do prefeito. E o jornal tem um espaço limitado, né? Ele não tem páginas infinitas. Então a gente tem essa desigualdade, isso é um desafio. Procurar estratégias, procurar espaços para a gente disseminar as nossas verdades. Né? Um segundo desafio, e aí é um desafio realmente que eu acho que quem está querendo fazer comunicação para o SUS e quem já faz comunicação para o SUS é um desafio permanente, que eu acho que a gente não conseguiu dar conta, apesar de todos esses anos de prática do SUS, né? Que é a questão das estratégias adequadas aos públicos e aos contextos. Né? Por exemplo, quando tem, vamos pensar aqui na campanha, sei lá, para usar camisinha, né? Essas campanhas, geralmente, as campanhas que o Ministério da Saúde promove para usar camisinha, que o SUS promove para uso da camisinha, por exemplo, são campanhas produzidas de modo centralizado no Ministério da Saúde. O Ministério lá, ele contrata uma agência de publicidade, ele produz a arte, ele tem a concepção da mensagem que vai ser transmitida, ele produz os materiais todos, distribui para os estados e municípios, e é isso que vai ser a campanha pelo uso do preservativo nos diferentes estados e municípios do Brasil. Quando, na verdade, em cada estado e cada município, você vai ter uma realidade diferente. A tendência é a pessoa olhar aquela propaganda e pensar que aquilo não é para ela, né? É para alguém, que não é ela. Ela não vai se identificar tão diretamente, né? Isso para dar um exemplo. Outra coisa, por exemplo, quem milita na saúde pública, só vou dar um outro exemplo, quem milita, aí eu me incluo, tá? Essa carapuça cabe para mim também. Quem milita na saúde pública, quando vai discutir sobre saúde em algum lugar, vai, né, fazer o que eu estou fazendo aqui com vocês, ou vai para uma reunião, termina muito preso aos jargões, aos termos que são próprios desse grupo. E perde a oportunidade, por exemplo, de dialogar com pessoas que não estão inseridas nesse grupo, que, portanto, não dominam aquele linguajar. É claro que as pessoas entendem, não é uma questão de não entender, é a questão de não se identificar com aquele discurso. E se ela não se identifica, ela não vai trocar, ela não vai dialogar contigo. Isso é outro exemplo. Mas, enfim, eu não vou ser exaustiva também nisso, mas tem muitos exemplos. E isso é uma coisa fundamental, porque comunicação, ela se efetiva de modo contextualizado. Se ela não estiver dentro de um contexto, se a troca de informação não estiver acolhida, né, dentro de um contexto, adequada a um contexto, não vai acontecer. Por exemplo, você não tem que falar, não use camisinha, você tem que pensar, você tem que falar com a galera, como é que é o negócio da HIV aqui na sua comunidade? Tem gente com HIV aqui? Não tem? Como é que é? Você usa camisinha? O que acontece? Por que você não usa? Porque o motivo que um grupo social pode não usar camisinha é diferente de outro, né? E isso a gente precisa contextualizar. E o último desafio, que aí é o mais complicado hoje, em função da conjuntura, é o seguinte: a gente não pode cair na tentação de ir para a defesa do SUS como se o SUS não tivesse problemas. Porque aí, e aí isso tem a ver com o segundo desafio, a gente sai do contexto. No Canal Saúde, a gente durante muito tempo fez o que era o óbvio que se esperava da gente,
que era mostrar o lado bom do SUS, né? As maravilhas, as coisas que o SUS faz, que faz mesmo, né? A gente tem o maior programa de transplantes do mundo, a gente tem o melhor programa de prevenção HIV e AIDS do mundo, a gente tem o maior programa de vacinação do mundo, a gente tem muitos sucessos, né? Muitos motivos para comemorar, né? Para falar bem do SUS. E o Canal Saúde, a princípio, fazia essa coisa óbvia, que era falar as coisas boas que o SUS faz. Acontece que a gente se deu conta que o SUS que a gente mostrava na televisão não era o SUS que as pessoas estavam encontrando no dia a dia delas. Porque é fato. Claro que isso varia de município para município, varia de estado para estado, mas é fato que na maior parte das vezes, na maior parte dos lugares, né, as pessoas enfrentam filas, né, as pessoas levam muito tempo para receber o resultado dos seus exames, né, tem uma série de dificuldades. Esses problemas têm sido usados pela grande mídia e pelos grupos sociais a quem não interessa promover o SUS, esses problemas têm sido usados para derrubar o SUS. Como é que você faz então? Se você tem que trabalhar com contexto, se você tem que encontrar estratégias para dialogar com as pessoas, se você não pode negar a realidade que elas vivem, mas ao mesmo tempo você não quer corroborar para esse discurso de desmonte, como é que você faz? Esse é a grande questão. Eu não vou dizer para vocês como é que vocês vão fazer, porque eu acho que, mais uma vez, cada realidade é uma realidade, cada grupo social é um grupo social, vocês têm que pensar as estratégias que são mais adequadas na realidade de vocês. Eu vou dizer como é que o Canal Saúde saiu dessa enrascada. A gente mostra, sim, as coisas que dão certo no SUS, a gente faz isso. Mas a gente não passou a não fazer só isso. E aí eu acho que a solução que a gente encontrou foi levar a sério a nossa missão, abrir o debate. Uma coisa é quando a mídia hegemônica faz uma matéria e mostra lá, o SUS tem uma fila. A fila no SUS leva 6 horas para você ser atendido. Outra coisa é você discutir por que tem fila no SUS. Porque aí você tira as questões deixam de ser tão simples, né? Porque muitas vezes quem está falando que o SUS tem fila ajuda, né? De alguma maneira contribui para que a situação seja essa, né? Sem falar que cá para nós, né? Eu não sei como é que é aí em São Bernardo, mas aqui em Niterói você ter plano de saúde também não faz a menor diferença. Você vai enfrentar uma fila gigante do mesmo jeito, você vai ligar para marcar uma consulta, só vai conseguir daqui a 6 meses, é igualzinho. Então, assim, isso também não aparece em lugar nenhum. Então, assim, a gente tentou complexificar o debate, né? Tornar o debate mais complexo e não fazer de conta que o SUS não tem problemas. Aí agora eu vou tentar dar para vocês, espero não ser pretensiosa também, algumas ideias, algumas sugestões para, enfim, como é que você dá conta desses 3 desafios, quais são as possibilidades, né? Primeiro, vou falar de ideias para comunicação popular. Se na sua comunidade tem rádio comunitária, ela é um bom espaço, ela é um bom parceiro. Eu sei que muitas vezes as rádios que se dizem comunitárias não são comunitárias, mas de toda maneira são rádios locais, que precisam de programação. Se você conseguir um conteúdo bacana, se você conseguir articular um entrevistado legal, informações interessantes, se você realmente produzir um conteúdo, tiver na mão um conteúdo interessante, de utilidade pública, por exemplo, você vai conseguir articular com uma rádio comunitária, por exemplo, ou uma outra rádio de outra natureza local. É um parceiro importante que vocês devem considerar. Outra coisa que está muito facilitada hoje com o celular é vocês mesmos produzirem conteúdos. Vídeos, memes, GIFs animados. GIFs animados, todo mundo sabe o que é, né? Que dá aquela animaçãozinha de pouquinhos segundos, né? Enfim, produzir alguns conteúdos para disseminar por redes sociais, WhatsApp, Facebook, blogs. Se você fez um conteúdo um pouquinho maior, um texto maior ou um vídeo maior, joga lá num blog, se for um texto e foto, joga lá no YouTube, se for um vídeo, e bota lá só o link, né, para ele no WhatsApp, no Facebook. Isso é uma coisa legal que a gente consegue fazer hoje, pelo menos enquanto não alterarem o Marco Civil da internet, é a gente produzir nós mesmos os conteúdos, né, e disseminar. Aí eu quero aproveitar e dizer para vocês que se vocês precisarem de ajuda, no caso da produção de vídeo, se vocês precisarem de ajuda, o Canal Saúde oferece isso, oficinas de produção de vídeo com celular. A gente acabou de desenvolver um método novo, tem um software, eu vou adiantar para vocês, um aplicativo que chama KineMaster, que é bastante legal, que vocês podem botar no celular, é livre,
e com ele vocês podem produzir videozinhos bem legais, editar no próprio celular, produzir conteúdos e disseminar. Mas pensa que essa disseminação não é assim, joga lá de qualquer jeito, porque a questão da internet hoje não é mais o acesso à internet. Você pode postar o que você quiser na internet. A questão é relevância. Como é que você vai fazer as pessoas serem assistidas, né? Então, assim, pesquisem, dá no oráculo, no Google, vocês vão achar isso, os melhores horários para postar em cada rede social. Pensem em conteúdos que sejam adequados aos grupos que vocês querem, com quem vocês querem dialogar. Se vocês querem dialogar com um número muito grande de pessoas, é melhor um conteúdo mais simples, mais curto. Agora, se vocês querem dialogar especificamente, sei lá, com os estudantes de ensino médio, vocês podem elaborar mais dentro do contexto deles, pegando elementos do contexto deles. Uma outra coisa bacana é vocês aproveitarem, a gente fala as efemérides, né, as datas, para promover eventos, né? Fazer uma exibição em praça pública de vídeo, ou, por exemplo, fazer o que a gente aqui chama de arrastão, que é você entrar numa comunidade batendo mesmo de casa em casa, conversando com as pessoas sobre alguns temas, né, sobre algumas questões. Performance em sinais de trânsito, né? O sinal fechou, você para na frente dos carros, abre uma faixa, distribui panfleto, conversa com os motoristas. Isso tudo são ideias que saem da questão do espaço da grande mídia e que permite que você esteja aí disseminando na sociedade, no seu território, os sentidos que você quer distribuir, as verdades que você quer ver disseminadas, que você quer colocar na pauta, né? De outro lado, outras estratégias existem para você melhorar a sua relação com a mídia, né? Porque assim, a mídia ela é hegemônica, é problemática, mas ela existe e é importante se relacionar com ela de alguma maneira. De uma maneira crítica, né? Sempre tendo clareza de que a gente não compartilha dos mesmos propósitos, mas não é legal essa ideia de que eu vou resolver meus problemas na rede social. Não vai. É importante você atacar por todas as frentes. Quando você faz uma performance no sinal de trânsito, né, para falar, por exemplo, da importância da política de atenção básica, então você fez uma performance, o sinal fechou, abriu a faixa, você foi falar com os motoristas, você entregou panfletos e tal. Os motoristas saem dali. Se aquilo apareceu uma matéria sobre aquilo no jornal, o cara que estava lá no sinal de trânsito viu aquela performance, depois leu a matéria no jornal, uma coisa reforça a outra. É como se a performance legitima o que está escrito na matéria, fortalece, e a matéria legitima o que ele escutou, o que ele viu durante a performance. E se saiu dali, ele ainda ligou a rádio comunitária, a rádio local, e está falando sobre isso, legitima mais ainda. Quanto mais a pessoa escuta a mesma coisa, como se mais verdade aquilo fosse. Para a sua relação com a mídia, o que eu sugiro? Primeiro, sobretudo se você está atuando em nível local, dentro de territórios, cultive relações com a imprensa local. Tipo assim, vai na redação, se apresenta, conhece as pessoas, pega o telefone, vê se algum amigo teu conhece algum jornalista do lugar, vai lá, estabelece uma relação, para quando você ligar, não ser ninguém pedindo uma matéria ou divulgando alguma coisa. Você tem uma relação com algum jornalista, com algum profissional que trabalha naquele veículo. Outra coisa é você identificar veículos alternativos também à grande mídia, mas que são parte da mídia, né? Então, vou dar um exemplo óbvio, que é o Canal Saúde, mas lá na Fiocruz a gente tem a Rádios, por exemplo, que é uma revista, que eu não sei se vocês conhecem, que é mensal, que vai para mais de 100 mil endereços. Enfim, tem outros, eu listei alguns aqui. O Jornal Brasil de Fato, tem vários veículos que durante muito tempo a gente chamou de alternativos. Eles são uma alternativa à mídia hegemônica, vamos dizer assim, mas eles são mídia também. E a última dica que eu queria dar para vocês, também é muito importante, é tudo que vocês produzirem, eu falei para vocês produzirem conteúdos, postar em rede social, matérias, mas tudo que vocês produzirem, busquem armazenar isso em espaços autônomos, nem que seja um HD externo, que também não é legal, mas uma nuvem, um servidor próprio. Não entreguem o seu conteúdo todinho de bandeja. Tipo, onde é que estão seus vídeos? Meus vídeos estão no YouTube. O YouTube é uma plataforma privada, multinacional. Se um dia o YouTube der na veneta que ele quer passar a cobrar pelos seus serviços, você perdeu todos os seus vídeos. E pior, os seus vídeos pertencem a ele. Bom, eu acho que era isso que eu tinha de dica para dar. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma maneira. Peço mais uma vez desculpas por não estar aí presencialmente.
e me disponho assim a trocar com vocês. O meu e-mail pessoal é marciaccastro@fiocruz.br. Vocês podem me escrever, se vocês quiserem tirar dúvidas, eu estou à disposição. E eu agradeço aí pela compreensão de vocês. Tchauzinho.